Paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estarmos de volta aqui, mais uma vez, mais uma segunda-feira, na presença de Deus. Hoje, dia 22 de maio de 2023, que alegria podermos estar aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus, falando a respeito de assuntos tão importantes, assuntos práticos da nossa vida, do nosso cotidiano, e tentando compreender um pouco, né, da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, e por que tantas coisas se passam, né, e às vezes nós não entendemos, não temos explicações, mas o Senhor deixou tudo muito claro na sua palavra. Nós temos falado a respeito do reino de Deus, falamos nas ministrações anteriores a respeito do papel da igreja, né, como a igreja é importante nessa divulgação e projeção do reino de Deus aqui neste mundo. A igreja, ela é o receptáculo desse reino, não é? É na igreja que todas as realizações do Senhor acontecem. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, já estamos chegando ao final desse ensino, desse estudo, e é claro, eu estou a falar na maioria das pessoas que nos assistem, são líderes, são pastores, mas a ministração de hoje, ela serve para todos nós, porque ela se aplica a todo o sistema de vida que depende de Deus, não é? Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos pegar parte do Sermão do Monte e vamos tentar falar um pouco aqui sobre a prioridade do reino de Deus, como é importante buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a justiça do reino de Deus, e vamos tentar explicar isso aqui, né, de uma forma muito simples, de uma forma bem objetiva, para que você possa compreender o que esses versos de fato significam, não é? Muitas vezes nós temos usado esse texto completamente descontextualizado, falando de coisas que às vezes nós não compreendemos bem. Mas a palavra aqui é enfática e nós vamos tentar compreender isso nessa nossa ministração. Vamos primeiramente orar a Deus e na sequência vamos ler o capítulo 6, verso 25 a 33 do Evangelho de Mateus. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça mais uma vez pelo privilégio que eu tenho de estar aqui mais uma vez adorando o teu nome. E hoje, Deus, temos diante de nós uma palavra poderosa, uma palavra que realmente nos confronta e nos exorta a viver uma vida no Senhor e para o Senhor. Peço que o teu Espírito Santo haja na minha vida e também na vida dos teus filhos, aqueles que estarão, ó Deus eterno, recebendo esta palavra. Que ela possa chegar com impacto, com força de esclarecimento, com força de abertura de mente, de iluminação da mente, para que possamos compreender de fato, Senhor, o que tu queres em relação à tua igreja, o teu povo aqui neste mundo. E isso é maravilhoso, poder sentir que o Senhor está aqui. Eu sinto aqui a tua presença e eu peço ao Senhor que venha sobre nós nessa ministração, no poderoso nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Vamos ler então o texto, irmãos. Vamos ler Mateus 6, verso 25, a partir do verso 25 até o verso 33. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto,
não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui está o nosso verso, que é o nosso verso-chave, é o 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Que palavra maravilhosa, que texto que nos confronta, que nos exorta e que nos aponta o caminho, não é? Antes de nós entrarmos aqui para tentar fazer uma exegese, tentar trazer aqui uma explicação desse texto que acabamos de ler, eu gostaria de relembrar a vocês que a palavra reino, né, que aparece na nossa Bíblia, ela seria melhor traduzida se colocássemos, né, governo soberano, ou governo soberano dos céus, ou governo soberano de Deus, não é? Então, quando nós nos voltamos para esse verso, o verso 33, que lemos por último agora, não é? Talvez o verso central de todo o Sermão do Monte, não é? Ele toma um significado diferente quando você o lê da seguinte maneira: buscai, pois, em primeiro lugar o governo soberano de Deus, e então, consequentemente, todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Este versículo, versículo 33, aqui do capítulo 6 de Mateus, como eu disse, ele é o coração do Sermão da Montanha. É nele que todas as coisas vão convergir, né? O Sermão da Montanha abrange o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ele tem cerca de 111 versículos, segundo a divisão da nossa Bíblia, não é? 111 versículos. E esse discurso de Jesus aqui, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o primeiro dos 5 discursos que Jesus vai fazer e que será registrado aqui por Mateus, não é? Mateus registra 5 discursos de Jesus e esse é o primeiro. Então, você perceberá, além de tudo que disse aqui, que o que há aqui foi dado inicialmente para os discípulos. Se você observar o capítulo 5, versículos 1 e 2 do Evangelho de Mateus, você vai ver que o texto vai dizer que Jesus aqui objetiva o ensino aos seus discípulos. Observe, e ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Verso 2. E então ele passou a ensiná-los. Ensinar quem? Ensinar os discípulos. Ensinar aqueles que eram o núcleo imediato dele, né? Então, nós podemos evidenciar com isso aqui, né, que tudo isso tem a ver com esse círculo, essencialmente com esse círculo imediato, com esses homens que dariam continuidade e que prosseguiriam com o anúncio, né, de que o reino de Deus chegou, de que o governo de Deus chegou, né? Então, temos aqui a anunciação de algumas leis que vai reger esse governo do Senhor, esse governo de Deus, né? Esse governo soberano de Jesus Cristo. Agora, a primeira lei que vamos ter aqui, a primeira coisa que podemos absorver aqui desse texto que acabamos de ler, é que uma das leis importantes, é que o coração do crente, o coração do homem de Deus, o coração da mulher de Deus, deve estar descansado, né? Descansado debaixo desse governo. Se você pertence ao governo de Deus, ao reino de Deus, você não tem que andar preocupado ou ansioso a respeito das coisas, né? Aqui há uma lei do governo soberano de Deus. Qual é a lei? Primeiramente, nós temos um mandamento. O verbo buscar aqui está no imperativo, indicando uma ordem. Mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e aí você obterá algo. O que é? Todas estas coisas,
né? O artigo aqui, ele vai definir as coisas, não é? Todas estas coisas, aqui Jesus se refere antes, a partir do verso 25, todas essas coisas vos serão acrescentadas, não é? Então é interessante a gente notar isso aqui, porque esse artigo ele vai definir o que veio, ele vai definir qual a dimensão desta promessa, daquilo que o Senhor está falando aqui, né? Então, podemos ver pelo contexto que tem a ver com o quê? Com a preocupação, com a inquietação sobre os pormenores da vida, né? O Senhor Jesus está prometendo aqui, se você buscar em primeiro lugar o governo soberano de Deus, se você estiver debaixo do governo soberano de Deus, essas coisas que são pormenores da vida e que muitas vezes nos deixam, né, ficamos inquietos, principalmente você que é pai, que é o provedor da sua casa, não é? Sobre você repousa a responsabilidade de prover o pão, de prover o vestuário, o conforto para a sua família, não é? Eu penso que isso preocupa cada um de nós, né? Eu acho que não só os pais, mas a todos os membros da família, uma família coesa vai sempre estar preocupada com o bem-estar uns dos outros, não é? Então, essa inquietação sobre os pormenores da vida, né? Especialmente sobre o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele não nos pertence, não é? É algo que está lá para o futuro. Alguém ao falar, né, sobre a inquietação sobre o dia de amanhã, diz, quando o amanhã chegar já será hoje. Ok, mas o amanhã, ele é uma realidade, ele virá, não é? Ele é uma realidade. Então, incidentalmente, nós chegamos mesmo à raiz de muitos problemas que existem hoje, né? Esgotamentos nervosos, pessoas com crise de pânico, não é? Ansiedade, depressão. Nós temos muitas pessoas que estão à beira de um ataque de nervos. Jesus vai falar de pessoas que, por conta da pressão e da opressão que existe no mundo, muitos vão ter falência, não é? Falência cardíaca. Muitos, eles vão morrer por conta da expectação, da expectativa do que vai acontecer. Mas eu não vou entrar nesse meandro agora, pode ser que posteriormente eu fale sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nós estamos falando aqui de uma lei, não é? Estamos falando aqui de um princípio, uma lei do governo soberano de Deus, não é? Ela é completamente oposta a esta palavra que reiteradamente está sempre no nosso círculo, que é ansiedade, ansiedade e ansiedade. Quantas pessoas ansiosas nós encontramos em nossas vidas? Quantos crentes com síndrome do pânico? Quantos crentes que vivem o dia de amanhã, esquecem de viver o hoje? Estão tão preocupados com o que fazer, como vão fazer, não é? Isso realmente é preocupante, porque se você está dentro do governo soberano de Deus, Deus vai cuidar dos detalhes da sua vida, né? Então, essa lei que eu estou falando é a lei do coração, é a lei que descansa em Deus, é a lei que tem paz em meio à guerra, é a lei que espera que esse governo soberano, ele vai agir em seu favor, não é? O coração, ele está descansado por quê? Porque você está dentro de um reino, de um governo justo, não é? Nossa mentalidade, ela vai logo observar e visualizar todo o âmbito daquilo que está à nossa volta. Mas, muitas vezes, não é? Muitas vezes, essas coisas são muito secundárias para nós, não é? Porque se nós estamos dentro do governo soberano de Deus, precisamos entender uma coisa. Se você está dentro do governo soberano de Deus, todas estas coisas estão dentro dele, né? Estão lá ao seu dispor. Se você está dentro do governo soberano de Deus, todas estas coisas a que o texto se refere estão lá, está dentro do governo, está no lugar onde você está ao alcance das suas mãos.
Então, cabe a você descansar nisso aí, confiar nisso aí, não é? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que muitas pessoas, às vezes, ao olhar para esta palavra, pensam que essa lei ela é uma lei passiva, que o Senhor está falando aqui é algo passivo, não é? Mas observe que essa lei, ou essas palavras que Jesus está trazendo a nós, não é algo passivo, de maneira nenhuma. Antes, pelo contrário, é algo positivo. O Senhor Jesus não diz aqui, ou em qualquer outro lugar que você possa tentar buscar nas Escrituras, o que as pessoas estão dizendo por aí. Olha, não se preocupe, o Senhor vai cuidar de você, não é? Ele vai tomar conta de tudo. Vai dar tudo certo, aquele tapinha nas costas, não fique em paz, vai dar tudo certo. Não é isso que Jesus está falando aqui. Se você observar, isso é uma passividade. É claro que Jesus não está falando de passividade aqui. Assim como ele não disse também, né, e ele não disse em nenhum outro lado das Escrituras, né, substitui, coloque toda a sua confiança, por exemplo, faça um bom plano de saúde e fique descansado, porque esse plano de saúde vai cobrir todas as coisas para você. Há pessoas que entram em pânico só de pensar que não tem um plano de saúde. E se sentem mais descansados quando tem um plano de saúde, até precisar de usá-lo. Vai descobrir que não é o plano de saúde que te traz segurança. Não é um seguro de vida, não é um seguro disso ou daquilo que vai te trazer a segurança que você precisa. Outra coisa também que é falso, não é? E que às vezes nós achamos que é assim, não é? Não, eu vou falar do meu problema com o pastor e está tudo resolvido. O pastor vai orar e vai ficar tudo bem. Que ideia errada é essa? Não é? É claro que o pastor vai orar e Deus vai agir pela oração do pastor. Mas você não pode colocar a sua confiança no pastor. Você não pode nem colocar a sua confiança na igreja. Ah, não, se eu for no culto sempre levar meus filhos para a igreja, eles vão seguir os caminhos de Deus mais tarde. Está errado esse pensamento. Nós estamos terceirizando aquilo que é nossa responsabilidade. Nós estamos colocando para outros fazerem aquilo que deve ser feito por nós, né? E eu coloco dessa maneira as coisas, a fim de que possamos chegar mesmo àquilo que é de fato o pensamento desse texto, né? De uma ou de outra forma, devemos chegar ao cerne desse assunto, porque esse assunto é muito importante. Devemos chegar ao significado disso, e por isso devemos nos despir de todas as ideias falsas, de toda ideia errada, de toda ideia, qualquer curso errado que a gente possa tomar no sentido de alcançar aquela paz, aquele descanso que a gente espera. Existem muitas pessoas que pensam que se apenas elas adotassem alguma política de segurança, ter um fundo, aquela reserva que temos lá no banco, eu já até durmo mais tranquilo, não é? Eu tenho um plano de saúde, estou até mais tranquilo. Sim, a igreja, eu estou frequentando a igreja, estou até mais tranquilo, né? Então, veja bem, nós não podemos transferir a responsabilidade que é nossa, ou terceirizar isso, né? Nós não podemos tirar simplesmente dos nossos ombros a carga e colocar terceirizar isso, não é? Mas isso, por quê? Por que não podemos fazer? Porque não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Né? Você pode ser a pessoa mais segurada, não é? Na criação e ainda assim ser uma pessoa ansiosa. Né? Ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa preocupada, ser uma pessoa inquieta, ser uma pessoa com síndrome do pânico, ser uma pessoa que não dorme, ser uma pessoa que está constantemente em guerra consigo mesmo. Não há garantia que o coração estará descansado, né? Quando você coloca a sua responsabilidade, a responsabilidade desse sentido da sua vida, sobre terceiros, né? E esse tapinha nas costas que muitas igrejas fazem, muitos pastores dizem, não, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
vai dar tudo certo, tudo vai terminar bem, não é? Lei, essas palavras que Jesus fala aqui, ela não tem essa passividade de colocar sobre o outro e descansar. Colocar sobre algo e descansar. Não é isso que o Senhor está falando. Observe bem. O Senhor não está dizendo, não se preocupe, vai dar tudo certo. O que Ele está dizendo aqui para nós? Buscai primeiro o reino de Deus. A lei aqui, ela é positiva. Ela não é uma lei passiva. Ela é uma lei positiva. A ordem aqui é uma ordem bem objetiva, bem direta e bem... ela é uma ordem positiva, direta. Aleluia. Mas buscar em primeiro lugar. E depois, a responsabilidade será assumida. Será o cuidado da sua vida, ele vai acontecer por aquele que tem o poder para fazê-lo. Aquele que traz descanso ao coração. Buscar, em primeiro lugar, o governo soberano de Deus e a justiça desse governo. Nós vamos falar disso mais para frente. Não é? É o princípio positivo de vermos à luz de como tudo e todas as coisas servem, estão debaixo do governo soberano de Deus. Né? Se você apenas fizer isso, você entrará no benefício que há aqui, nesse texto que nós estamos estudando. Nossos próprios interesses ficam em segundo ou em último lugar. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, os meus interesses ficam em último, tem que ser colocado em último lugar, em segundo lugar ou em último lugar. Não é? Os seus interesses, os interesses de Deus, têm que vir primeiro. Se você fizer isso, aleluia, eu vou ensinar você a fazer isso, não é? Eu vou mostrar como fazer isso dentro desse texto. Não é? Os interesses de Deus têm que vir primeiro. E aí, né, você vai descansar. E quando a vida ela é arranjada nessa base, não é? Ela é organizada nessa base de que, em primeiro lugar, eu tenho que buscar esse reino, buscar entrar nesse reino, fazer parte dele, não é? Quando nós mantemos tudo nesta base, né, o que vai seguir é um descanso e uma paz que o mundo não conhece. Deus vai cuidar de todas as outras coisas. E quando eu digo, né, que quando a vida é organizada nessa base, eu estou falando isso por quê? Pelo fato de que, para alguns de nós, leva muito tempo compreender isso. Eu mesmo, por muito tempo, andei muito ansioso, não é? Preocupado com isso, com aquilo, como vou fazer, como não vou fazer. Quantas noites perdidas. Até entender que eu preciso buscar os interesses de Deus em primeiro lugar. Buscar o governo soberano de Deus e entrar nesse governo. Fazer parte dele. E eu percebi que o descanso foi algo instantâneo. Algo que entrou na minha vida de uma forma instantânea. É somente após, muitos de nós, não é? Temos vivido muito tempo que começamos a organizar as nossas vidas, não é? Ou reorganizar as nossas vidas, no caso de alguns, dentro desta base. De que base? De que precisamos ser introduzidos nesse reino, buscar os interesses desse reino. E entender que o restante, não é? Deus vai estar cuidando. Agora, é claro que muitos de nós acordamos tarde, mas antes tarde do que nunca, não é? Mas eu quero me dirigir aos jovens, aqueles jovens que estão me ouvindo, não é? Os jovens cristãos, jovens que servem a Cristo, especialmente para aqueles jovens que estão numa posição de organizar as suas vidas, definir as suas vidas, definir que rumo vão tomar, não é? É importante você ouvir esta palavra, é importante você perceber aqui. Talvez você já se casou ou esteja preparando-se para casar, e vocês, né, pretendem organizar as vossas vidas, a vossa vida conjugal, né, e estão preocupados com isso.
Agora, nesse momento da vossa vida, você que é jovem, é tempo de você organizar a sua vida debaixo desse princípio, debaixo dessa lei, a lei do governo soberano. Agora é a oportunidade para você tornar, aleluia, desnecessário a perda de tempo que você terá tentando fazer por você mesmo e buscando os seus interesses, os seus objetivos, antes dos objetivos de Deus. Todas essas leis do governo soberano são muito práticas. Se você observar o que Jesus está falando aqui nesse texto que nós lemos, ele está falando de coisas muito práticas, né? Onde viveremos, que tipo de casa teremos, como vamos prover o alimento para casa, como vamos cuidar disso ou daquilo. Porque às vezes nós queremos casar, quando você é jovem, quer casar, quer ter um... Né? Não vamos nos preocupar com isso, com aquilo. Né? Devemos organizar a nossa vida e dizer, não, a nossa vida e tudo que acontecer à nossa volta precisa trazer honra e glória para o nome de Jesus. Né? Isso são questões práticas da vida. Você deve organizar tudo exatamente nesse princípio. Né? A coisa que importa e que governa todas as coisas, a coisa em relação ao qual tudo e todas as coisas tem que ser arranjado, é exatamente debaixo desse princípio. Né? Qual é a pergunta que tem que ser feita? O que eu estou fazendo serve aos interesses do governo de Deus, do governo soberano? Ou estou casando por casar, estou entrando nessa faculdade ou naquela faculdade, estou fazendo este curso ou aquele curso, para quê? Será que os interesses de Deus serão servidos através daquilo que eu estou a fazer? Ponha isso em primeiro lugar, jovem, e você vai escapar de muitas tragédias, não é? Coloque a sua vida sob o governo soberano de Deus. Deixa Deus direcionar as coisas. Coloque diante do escrutínio do Senhor. E Ele vai dirigir você. Não é? Uma bela casa, um bom lar, um bom salário, tudo isso é muito importante. Mas nada disso vai te trazer paz e conforto. Nada disso vai te deixar feliz. Até as coisas boas que nos acontecem na vida, se elas estiverem fora do governo soberano de Deus, ou se elas não trouxerem nenhum tipo de honra para Deus, vai nos deixar frustrados. Eu conheço muitos jovens e muitas pessoas de meia idade, ou até mesmo pessoas com um pouco mais de idade, que dizem, olha, eu lutei para nada. Eu combati, eu corri atrás do vento. Eu pensei em construir algo assim, 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 mas não serviu para nada. Porque quando conquistei, não tive paz, não tive alegria, não tive nenhum tipo de contentamento em desfrutar daquilo que estava diante de mim. Então, há muitas vidas que têm perdido com o Senhor, tanto na medida espiritual, como na utilidade para Ele. Há muitas pessoas que estão hoje em grandes empresas e se gloriam disso, mas não estão utilizando o talento que eles têm para o reino de Deus e para a glória de Deus. Estão utilizando os seus dons e talentos para serviço do homem. Do que adianta isso? Você constrói um império para os outros. E o que vai te esperar do outro lado da vida? Pense um pouco. Né? Então, observe se aquilo que você está fazendo, ou o plano que você está traçando para a sua vida, isso, né, vai trazer algum benefício para Deus, ou para a glória dEle. Né? Tanto em serviço, como na maneira como você se relaciona com a sua igreja. Quantas pessoas estão hoje trabalhando em 2, 3 serviços, não tem tempo para Deus. Eu não consigo entender vida cristã fora da igreja. Eu não consigo entender vida cristã que não esteja conectada ao corpo. Isso é impossível. E os seus dons, e os seus talentos, aquilo que Deus te deu, isso tem que ser colocado a serviço do reino. Não é? Estava ouvindo recentemente uma pessoa que são pastores.
e que me disseram que trabalharam não sei por quanto tempo, 7 dias por semana, de 8 da manhã às 6 da tarde, correndo atrás do vento, quando deveriam estar buscando o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e vivendo dessas promessas maravilhosas, que é o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida das nossas vidas. Aleluia. Todo o assunto de se dar bem no mundo, de sucesso ou de ambição, que muitas vezes temos, isso é vaidade. E poderíamos falar disso aqui um montão. Teríamos aqui, não teríamos tempo aqui para falarmos a respeito de tantas coisas. Nós estamos dando o nosso melhor para o mundo, quando deveríamos estar dando o nosso melhor para o Senhor. Essa lei, esse princípio do governo do céu, é que a vida deve ser organizada, em primeiro lugar, em relação aos interesses de Deus e ao governo de Deus. Isso deve vir primeiro. E se for, você pode ficar certo de que Deus cuidará dos seus interesses. Se você cuidar dos interesses de Deus, Deus cuidará dos seus. Deus vai cuidar dos seus. Cuide das coisas do Senhor. Procure dar os seus dons e talentos a serviço do governo de Deus e do reino de Deus. E você vai ver Deus cuidar da sua casa. Eu vejo pastores hoje que dizem, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmão, nós precisamos é confiar no Senhor, depender dEle, depender do cuidado dEle para com a nossa vida. Isso deve vir primeiro. E se for assim, se você fizer isso, você pode ficar certo de que Deus cuidará dos seus interesses, Ele vai cuidar de tudo. Você certamente não sofrerá, a longo prazo não sofrerá. Aleluia. Deus, da sua parte, será fiel ao seu compromisso, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se você busca os interesses de Deus, e os interesses do reino de Deus, queridos e queridas, Deus vai cuidar dos detalhes da sua vida. Aleluia. Agora, uma coisa é você entrar nisso. Uma coisa é você crer naquilo que eu estou a dizer. Uma coisa é você dizer, a partir de hoje vou fazer. Uma outra coisa é você se manter dentro disso. Você se manter dentro desse governo, porque não é fácil. Depender de Deus é maravilhoso, mas é uma tarefa muito difícil. Que todos os dias você precisar contar com o milagre do Senhor. É muito fácil ser arrastado para dentro do governo. Você entendeu o que eu estou falando. Mas manter-se aí, você precisa de perseverança, não é? Isso aqui que eu estou a dizer é algo muito importante. Isso é um assunto muito grave, muito sério. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque muitas vezes você, não, eu me lanço para fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Eu creio nessa palavra, que Deus vai acrescentar as coisas que eu preciso. Agora, manter dentro disso não é fácil. Não é como algo passivo, simplesmente você chega e descansa. Envolve ação, envolve uma busca, envolve uma constância, envolve você trabalhar para isso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas não vão acontecer por acaso. As coisas que no reino de Deus, elas têm leis, têm princípios, e temos que obedecer a essas leis e princípios. Buscar em primeiro lugar. O texto é enfático. Agora, observe isso, observe esta frase, buscai em primeiro lugar. É uma frase enfática, é uma frase que não deixa dúvida para nós.
buscai, você vai ver lá no capítulo 7, versículos 7 e 8, queria que o Vini colocasse para mim, capítulo 7, versículos 7 a 8, Jesus vai falar aqui para nós, peça e lhe será dado, busque e vocês vão achar, bata e a porta será aberta para vocês. Verso 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Queridos, observe aqui, né? Aqui é a imagem de alguém que está determinado e dedicado com diligência a encontrar, a buscar, a correr atrás. Aleluia. Buscar aqui significa ser firme. Faça disso o assunto da sua vida. Aleluia. E continue assim, não pare. Busque todos os dias. Aleluia. Buscai em primeiro lugar. Busque todos os dias. Buscar em primeiro indica a continuidade. Né? Continue a buscar em primeiro. Busque sempre o governo soberano de Deus. Deixa Ele governar sobre a sua vida. Aleluia. Tome o curso, esse curso que o Senhor está te colocando. Coloque os seus assuntos. Né? Se você tomar um curso diferente, aliás, desse que o Senhor está colocando aqui, se você colocar os seus assuntos e os seus interesses em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar por sua conta. Né? E você vai ver que as coisas são bastante claras aqui. Ainda que o Senhor não diga explicitamente para nós aqui no texto, que aquele que não busca o reino de Deus em primeiro lugar, mas busca as suas coisas, ele não diz explicitamente o que vai acontecer com os que não buscam. Ele fala o que vai acontecer com aqueles que buscam. Os que não buscam fica implícito para nós dentro desse texto. Pois ele está dizendo aqui o seguinte, você está ansioso? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você tem perdido o sono? Por que você tem crise de pânico? Por que você entra sempre em pânico todos os dias? O Senhor está lidando com pessoas que estão se debatendo com coisas. O Senhor está falando aqui com crentes que estão se debatendo com coisas, quando não deveria ser essa a nossa tarefa, a ordenação do Senhor para nós, né? E a interferência é que se você adotar uma alternativa que não seja buscar em primeiro o reino de Deus, se você colocar os seus interesses em primeiro, então você deve assumir a responsabilidade pelas consequências. Você quer buscar os seus interesses primeiro? Não está disposto a buscar os interesses do Senhor? Isso é com você. Agora, você tem que ter consciência de que as consequências desse seu ato e dessa sua decisão, você vai ter que assumi-las. Você terá de contar com a vida, com viver a vida, sem o governo de Deus, sem a direção de Deus. Queridos, eu não sei ser crente desse jeito. Eu não sei ser crente dirigindo a minha própria vida, fazendo aquilo que eu acho e penso que tenho que fazer. Eu dependo do Senhor para tudo. É algo terrível, irmão. É algo terrível você nunca ser capaz de ir diante do trono de Deus e dizer: Senhor, me ajuda com essa situação. Você apelar para Deus, não é? Para que Ele te dirija, que Ele te ajude em determinada situação. É algo terrível quando você não entregou ou não buscou em primeiro lugar o governo de Deus. Se você busca em primeiro lugar os interesses de Deus, você tem autoridade e ousadia para chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui, esse é o meu problema. Agora, se você não o faz, você não tem moral para chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu comando a minha vida, mas eu preciso agora, que estou aqui numa situação que eu não consigo resolver, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver isso. Mas eu não quero interferência do Senhor na minha vida. É claro que isso não é possível, não é? Resolva a sua vida por si mesmo e mais cedo ou mais tarde você se deparará com algumas situações
que você não poderá lidar com elas. Seja na sua casa, com seus filhos, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu ministério, seja na sua igreja, seja onde quer que seja. Tome as rédeas e você vai ter que lidar com situações que você não será capaz de lidar com elas. E essa é a alternativa que muitos têm tomado hoje em dia. É o que Eva fez. Ela tomou, Adão e Eva no Éden, eles tomaram as rédeas da sua vida. Eles queriam ter o governo. É o que nós muitas vezes queremos. Nós queremos ter o governo, nós queremos ter o comando, nós queremos ter o controle das coisas. Mas não funciona assim no reino de Deus. Não, senhores. Mas existe uma palavra poderosa aqui nesse texto, no verso 33, que diz o seguinte para nós, é a palavrinha mais, capítulo 6, verso 33. Mas, aleluia. Vê o verso que vem antes, o 32. Porque o mundo aí fora preocupa com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de todas elas. Então ele está se referindo a uma vida ansiosa. Então não viva assim. Mas, aleluia, buscai em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. É só a questão do governo soberano de Deus colocar isso nos nossos assuntos, na nossa vida, que podemos conhecer, desfrutar, provar e acharmos o que é verdadeiro. Quando você se submete ao governo de Deus, aleluia, é algo maravilhoso. Você descobrir que tudo isso é verdade na sua vida. Mesmo quando pensamos que não estava funcionando, mesmo quando pensamos, olha, parece que isso não está a funcionar, está a funcionar e Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Se você busca em primeiro lugar o reino dele, a justiça do reino dele, você pode estar descansado que ele está cuidando de você. Aleluia. Ele está cuidando, sim. Aleluia. Deus, ele está cuidando de cada detalhe, irmão. Ele não te deixou. Ele não te desamparou. Se você se submeteu ao governo de Deus, se você busca o governo de Deus em primeiro lugar, eu posso falar isso por experiência própria. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida, nos detalhes. Às vezes eu penso em algo e o Senhor já provê. Mas a minha vida, nos últimos 25 anos para cá, ela tem sido pautada em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Não foi assim o tempo inteiro, eu confesso. Eu tenho mais de 40 anos de fé. Mas eu aprendi isso a duras penas, né? Talvez uns 30 anos para cá. Eu aprendi isso a duras penas. A depender desse cuidado de Deus, aleluia, e ver que isso funciona, isso é verdade, aleluia. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, está ouvindo essas palavras, se acha hoje numa situação onde é difícil traçar um caminho, onde é difícil você dizer é para aqui ou para lá que eu devo ir. Talvez para você olhe e diz, não há caminho. Mas eu quero te dizer, nessa noite, em nome de Jesus, que a mão soberana de Deus vai te guiar. A palavra de Deus ainda é verdade hoje, ela vigora hoje. E o compromisso de Deus é certo. Ele não falha. Deus não é mentiroso, ele é verdadeiro. Nós muitas das vezes fracassamos, mas Deus não. Aleluia. Coloque-se em primeiro lugar, debaixo do governo dele. Busque os interesses de Deus. Busque o governo de Deus. E ele vai tomar conta de você, vai tomar conta da sua família, vai tomar conta de todas as coisas que você precisa. Aleluia.
Precisamos ter isso introduzido, entronizado em nós. Precisamos de ter a certeza de que isso já foi compreendido, já entendemos isso no nosso coração. Aleluia. Temos de fazer disso um assunto pessoal. Pois a ansiedade é um assunto pessoal, gente. A ansiedade não é uma questão pessoal? Não é uma questão de íntimo sua? Quem é que pode alterar ou mudar a sua ansiedade? Ninguém pode fazer isso. Tudo é nosso. Amém? É a nossa ansiedade, são os nossos problemas, as nossas preocupações, são as nossas complicações, são as nossas dificuldades, é aquilo que eu aprontei, é aquilo que eu fiz, tudo é meu. Agora, eu quero dizer que todas essas coisas são desnecessárias. E por que é desnecessário? Porque, veja bem, na azáfama de nossa vida, nunca paramos para perguntar, ora, quais são os interesses de Deus? O que o Senhor quer em relação a isso? Quantos de nós tomamos decisões importantíssimas na nossa vida? Como com quem vamos casar? Por exemplo, você que é solteiro e é jovem. Você simplesmente olha para uma moça bonita, ou para um rapaz bonito e diz, é aquele. Você não ora, você não consulta a Deus, você não... Não, ele tem dinheiro, ele tem uma vida estável, é aquele. Ah, ela parece ser de boa família, é aquela. Quantos de nós decidimos mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego, mudar muitas vezes até de casa, e não consultamos o Senhor? Irmãos, pode parecer uma grande tolice, mas para ir no supermercado eu consulto o Senhor. Senhor, eu devo ir ou não? Para coisas mínimas da minha vida, Senhor, eu preciso te glorificar aonde eu for. Em coisas pequenas da minha vida. Nós não podemos agir por impulso, irmão. Não podemos agir por caprichos. Não podemos agir por desejo carnal. Não. Nós não podemos agir como nós gostaríamos. Isso é desastre. Ah, mas no caso do fulano deu certo. Olha, que seja, mas você vai ver que a exceção confirma a regra. As exceções confirmam a regra, que em regra geral, em linhas gerais, não dão certo. Não dá certo. Não dá certo. Fazer as coisas da nossa cabeça não dá certo, irmãos. Todas essas coisas surgem e governam o curso das nossas vidas. E depois que você está dentro, você não consegue sair. Daí você vai até Deus e diz, Senhor, me ajuda aqui a resolver essa situação. Eu não quero a sua interferência na minha casa, na minha família. Eu não quero a sua interferência nas minhas decisões. Mas eu preciso da sua ajuda nessa situação. Você acha que você vai tê-la? A promessa de que estas coisas seriam acrescentadas à vida de alguém está intimamente ligado a uma ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor está dizendo para você agora, moço e moça, pare, pense um pouco. O Senhor está falando com você, pastor, líder, você pai, você mãe. O Senhor está falando com você, homem, mulher, filho. Pare, pense um pouco. A primeira coisa aqui que deve ser colocada é onde Deus entra nisso. Como os interesses de Deus vão ser defendidos dentro desta situação. Talvez isso pareça muito exigente. E talvez, de uma certa maneira, achamos isso até de uma certa forma ilegal. Mas, meu querido, minha querida, isso não é assim. Esse é o caminho para que o governo de Deus esteja dirigindo a sua vida.
mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui há duas coisas que você tem que parar e pensar. Primeiramente, o governo soberano de Deus, esse reino, deve ser buscado em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar, em outras palavras, aquilo que está relacionado com o lugar de Deus na vida, na sua vida, na minha vida. Esse é o governo soberano de Deus. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Aleluia! Então busque primeiramente o que diz respeito ao lugar dele na sua vida. Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida, querido? No seu casamento, na sua família, no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus projetos, onde Deus está. Esse é o ponto. Parece muito simples e elementar, mas o lugar de Deus é a coisa mais importante. Qual é o lugar que Deus tem nisso? Onde Deus entra nisso? O seu lugar é um lugar soberano. Não pode ser ocupado por ninguém e por nada, nem por você. O seu governo é soberano. É direito dele governar. Em segundo lugar, primeiro nós temos buscai o reino de Deus. E em segundo lugar, buscai a sua justiça. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. A sua justiça é aquilo que está relacionado com o caráter de Deus, com o ser de Deus. Buscai primeiro aquilo que é como Deus. Estão entendendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, onde Deus governa dentro disso. E buscar em primeiro lugar a justiça do reino de Deus. Aquilo que você está buscando tem que ser como Deus. Justo, santo, puro. Semelhante a Deus. Toda a Bíblia está ocupada com isso, se você for ver. Esse assunto de justiça e injustiça é o que ocupa as Escrituras. Justiça é como Deus é. No Salmo 97, versículo 2, o salmista vai dizer que justiça e juízo é a base do seu governo. Aleluia! Salmo 97, verso 2. Justiça e juízo são a base do seu trono. Injustiça é aquilo que está contra Deus. É tudo que está contra Deus. É aquilo contra o que o profeta, o vidente, pronuncia que está o desagrado de Deus. Aquilo que Deus desagrada, aquilo que Deus abomina a injustiça. Agora, a base do governo de Deus, vai dizer aqui, nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia! Portanto, quando somos informados do que devemos buscar como primeira prioridade em nossas vidas, temos aqui duas coisas. Primeiro, o seu legítimo lugar em nossas vidas como soberano. Ele é rei. Aleluia. Segundo, devemos buscar aquilo que é semelhante a Deus. Aquilo que é semelhante a Deus. Querido, Paulo vai dizer aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, e tal. Ele segue com a lista, ele vai dizer, nisso pensai. Nisso pensai. O que significa? Significa que você e eu devemos buscar em primeiro lugar e em todo o tempo sermos como Cristo, semelhantes a Deus. Em Cristo, aleluia, toda expressão de justiça e de piedade está nele. Ele é a extensão de Pio. Levar a semelhança, a natureza e caráter de Deus em todas as situações. É para isso que somos chamados.
procurar que seja achado aqui uma expressão de como Deus é. As pessoas precisam chegar até nós e ver Deus em nós, nas nossas ações, na nossa conduta, no nosso dia a dia, nas nossas palavras. Quando alguém entrar dentro da nossa igreja, tem que sair dizendo: olha, eu até não concordo com eles, mas eu vi Deus ali, e eu nunca vi o que eu vi ali no meio deles. Isso significa que o nosso primeiro e nosso principal assunto é garantir que o nosso lar, garantir que a nossa igreja seja um lugar onde Deus é conhecido em verdade. Garantir que a nossa empresa seja um lugar caracterizado como Deus é. Isso significa que todos os nossos interesses são para trazer Deus para o centro. Aleluia! Quanto Ele verdadeiramente é em cada situação. Meu querido e minha querida, eu não estou exagerando com as minhas palavras. Mesmo porque essas palavras não são minhas, são palavras das Escrituras, eu simplesmente as interpreto. A sua justiça, o seu caráter, a sua semelhança, o que Ele é em si mesmo, aleluia, é isso que temos que buscar. Agora, se você fizer isso, não é? Se você fizer tudo isso e fizer em primeiro lugar, então você vai achar o Senhor aí. Você vai achar Deus no meio das suas provas. No meio das suas dificuldades, você vai encontrar a mão estendida, o braço estendido de Deus. Aleluia. Desculpe, me perdoe pela simplicidade disso. Mas estamos acostumados a citar esta passagem tão superficialmente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e alguns até bagunça aqui, diz todas as demais coisas. Não está escrito todas as demais, está escrito todas estas, o que vem antes desse versículo 33, serão acrescentados. Nós estamos acostumados a citar isso de uma forma simplista, mas isso não é simples assim, por favor. Abra sua mente para compreender o que eu estou a dizer para você. Mas o que isso significa? Aleluia. Isso, eu tentei buscar uma frase que pudesse definir, mas não tem uma frase melhor. Para mim, viver uma vida no reino, buscar em primeiro lugar o reino, a justiça do reino, aleluia, isso é pedagogia aplicada. É a razão pela qual o Senhor Jesus aguardou para os seus discípulos. Ele colocou isso na vida dos seus discípulos. Ele ensinou isso para os seus discípulos. Os discípulos se aproximaram dele, Jesus começou a ensiná-los. É totalmente absurdo exortar homens não salvos para fazer jus ao sermão da montanha, porque os não salvos não percebem nada disso aqui, é só os salvos. E quando digo só os salvos, eu estou me referindo, na verdade, só aos salvos. Não é aqueles frequentadores de igreja, não. Porque os frequentadores de igreja não conseguem viver segundo esta regra. Isso não é regra de vida para quem não é convertido. Isso é regra de vida para quem é convertido. É impossível um não convertido, mesmo que seja frequentador de igreja, entenda isso que eu estou falando aqui. Isso é uma base de vida prática. Isso é uma base de vida cotidiana para os filhos de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quando penso sobre isso, meu coração enche de alegria, enche de prazer, porque não há coisa melhor na vida do que você entregar o controle, o domínio, a direção da sua vida nas mãos do Senhor. Oh, aleluia! Deus está no controle de todas as coisas. Agora veja bem, eu preciso dar o contraponto disso.
eu preciso abrir os seus olhos sobre a contrapartida disso aqui. Você precisa saber que há escondido nas proximidades imediatas desse reino, um outro governo, um outro domínio, um outro Deus. E o objetivo desse outro reino é sujeitar o povo de Deus na servidão, na escravidão, é segurá-los em trabalho árduo. A sua mente terá saído disparada de volta para o Egito. E você começa a pensar nos israelitas lá no Egito. E você lembra de Israel lá no Egito. E pense comigo por um instante o nome Israel. Israel. Quer dizer príncipe com Deus. A nação de Israel eram os filhos de Deus. E eles estavam em escravidão, em servidão, em fadiga, em trabalho cansativo lá no Egito. Veja o quadro aqui. As leis do governo de Deus são destinadas para a nossa emancipação, para a nossa libertação, para a nossa liberdade, para o nosso descanso, para a nossa prosperidade. As leis do governo soberano de Deus vêm ao nosso encontro para essas coisas. Agora, à sombra desse governo, há outro governo que está perto. Não satisfeito com subjugar e tentar manter o povo de Deus à margem, procura, acima de tudo, interferir com os filhos de Deus. Muitos filhos de Deus estão vivendo em fadiga. Muitos filhos de Deus estão vivendo em ansiedade, no terrível domínio das forças das trevas, do reino que rouba a Deus a sua glória e rouba ao seu povo a bênção. Esse reino tem tentado de todas as maneiras fazer com que você, que pertence ao reino de Deus, pense que Deus não está cuidando dos seus interesses. Esse reino que difama Deus no próprio aspecto dos seus filhos, porque o diabo tem lá os seus filhos. Eles tentam trazer ansiedade, tentam trazer cargas, preocupações, inquietações sobre o reino de Deus. Quantos crentes estão pautando as suas vidas por aquilo que o jornal, pelo telejornal, por aquilo que eles leem na internet? Quantos cristãos têm vivido a ânsia, não tem conseguido viver a plenitude da bênção de Deus, porque só sabem escutar o que o faraó está dizendo, o que o governo está dizendo, o que o governo deste mundo está dizendo. O diabo está manipulando as mídias sociais, e não só, as mídias também, a televisiva, para tentar minar as nossas casas, e os cristãos estão em cima disso. Estão em cima disso. Às vezes eu vejo, eu recebo vídeos, principalmente lá do Brasil, de cristãos falando de coisas. Irmão, ou nós estamos debaixo do governo soberano de Deus, ou então, aonde estamos? Se não é a mão de Deus que nos guia, que nos protege, então quem é que nos protege? Quem é que poderá nos proteger de todo esse mal? Os filhos de Deus estão vivendo uma contradição aqui na terra. Ao invés de ouvir a voz do seu mestre, do seu Senhor, que ele fala: você é meu povo, você é meu Israel, você é o meu povo, meu príncipe. Eles estão ouvindo a voz de Faraó, estão ouvindo a voz do mundo. Parece que alguns dos filhos de Deus têm entrado numa terrível conspiração com eles próprios e com seus irmãos, para nunca sorrir, nunca estão felizes, sempre estão tensos. Gente, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos liberdade, o governo do mundo é o governo de Cristo, e Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça dela. Aleluia!
Isso é uma coisa muito grave. Você conviver com cristãos que dizem ser salvos, mas são infelizes, preocupados, ansiosos, atribulados, sobrecarregados, vivendo uma vida miserável que não conseguem. Meu querido e minha querida, a ideia de Deus para o seu povo é que ele seja um povo emancipado e livre. Deus quer que você seja um povo, seja uma pessoa emancipada e livre. Ele te chamou para a liberdade, acorda. Isso não significa somente liberdade do juízo, liberdade da condenação, não é isso apenas. Mas é liberdade da tirania do coração, ansioso, melancólico, triste. O Senhor está te chamando para você ser livre da tirania do seu coração. Levante a cabeça, aleluia. Filipenses, capítulo 4, diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Jesus Cristo. Observe o que o diabo está à procura. Eu sei que já esgotei meu tempo, mas eu já estou concluindo. Veja o que ele está à procura. Esta lei da soberania e de profundo significado para o crente. O diabo está tentando minar esta lei. Ele está tentando implantar o seu governo. Um dos principais objetivos desse outro reino é levar os próprios filhos de Deus, os filhos de Deus comprados pelo sangue de Jesus Cristo, para viver uma vida de cuidados, de ansiedade, negar até a redenção, negar até a própria salvação. Quantos estão hoje, pastores, crentes, tirando as suas vidas? Onde estamos, irmãos? Mas para derrotar o diabo, para destruir o poder do seu governo, Deus tem o caminho. E é o que eu estou te falando nesta noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro. Busca os interesses de Deus. Viva uma vida de acordo com aquilo que é de Deus. E deixa com Ele. Ele vai assumir a responsabilidade e livrará você de todo o seu cuidado. Eu tenho certeza disso, porque isso acontece comigo. Eu posso falar como testemunha do que Deus faz. Isso é algo prático, irmão. É algo importante. Aleluia. Jesus veio para trazer este reino, este governo, esse regime, e para desfazer esse outro reino. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, certamente vem com força de um significado tremendo. Mas buscar em primeiro lugar, dê prioridade ao governo soberano de Deus e a sua justiça. Busque o caráter desse reino, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos envergonhar Satanás, irmãos. Vamos trazer glória para Deus. Vamos viver a nossa vida, uma vida de intimidade com o Senhor. Priorizar as coisas de Deus. Entregar o governo da sua vida para Ele. Viver a sua vida de acordo com os padrões elevados das Escrituras. Alabachuriande cantanai. E eu te garanto que o diabo será envergonhado na sua casa, será envergonhado na sua igreja, será envergonhado no seu trabalho, será envergonhado na sua empresa, quando você colocar Deus lá no lugar dele. Como Senhor soberano. Escuta a voz dele, ele fala. Deus ainda fala.
Creia nisso. Deus comunica-se com o homem. Aleluia. Busque primeiro. Antes de tudo, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça desse reino, e você vai ver a mão do Senhor. Aleluia, como a paz vai entrar dentro da sua casa. Aleluia. Eu quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. Você que está ansioso, você que está deprimido, você que tem síndrome do pânico, você que vive desesperado, você que olha para o futuro sem esperança, eu venho te dizer, organize a sua vida debaixo dessa lei, desse princípio. Deus, a partir de hoje, o Senhor é soberano sobre a minha vida. O Senhor está em primeiro. Aleluia. Não tem nem pai, não tem mãe, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem a minha pessoa, não tem marido, não tem filho, não tem filha, não tem esposa. O Senhor está em primeiro. Aleluia. Antes de tudo, eu vou te ouvir, Deus. Vou ouvir a sua direção, a sua orientação. E eu quero fazer as coisas de acordo com a tua justiça, Deus. Porque a tua palavra diz que tu amas a justiça. Aleluia. E você vai ver Deus cuidar de tudo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que tu fizeste por nós, por esta palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Peço que o teu Espírito Santo venha de encontro à vida e o coração de cada um dos meus irmãos que acompanharam essa ministração nesse dia. E aqueles que vão acessá-la ou vão ter acesso a esse conteúdo posteriormente. Que o teu Espírito Santo cuide dos teus filhos, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor me ensinou a viver na dependência do Senhor, que o Senhor possa ensinar a cada um a viver nessa dependência. Exorte, ó Deus, a cada um a buscar o teu reino e a justiça do Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada detalhe da vida dos teus filhos, Pai. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima segunda-feira, irmãos, com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.